Olá, jovens, meu nome é André, sou professor de Química aqui do estado e nós vamos trabalhar no terceiro ano, começando com a parte de cinética química, tá bom? Então vamos colocar alguns pingos nos is. A aula que foi passada no Centro de Mídias no dia 15/2, tá? Pelo professor Josimar, foi uma aula sobre equilíbrio químico, tá? Então, ele já saiu do pressuposto que vocês já sabiam cinética química. E eu acredito que alguns tenham dificuldade e nem lembrem da parte de cinética química. Então, para facilitar a vida de vocês, o que eu planejei? Eu vou trabalhar com cinética química no início, tá? 2 aulinhas sobre cinética química e depois mais 2 aulinhas sobre equilíbrio químico. Então, basicamente, eu vou pegar a aula do professor Josimar, lá do Centro de Mídias, do dia 15/2 de Química, e vou dividir em 4 aulas, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Certo? Simbora então na nossa aula de cinética química. A habilidade, tá, que vai ser trabalhada nessa parte de equilíbrio químico, reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo um estado chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem. Então essa é a habilidade a ser trabalhada no final das 4 aulas nossas, tá bom? Foi a habilidade que o professor Josimar escolheu para trabalhar na aula dele, e como eu achei que era muito conteúdo para pouco tempo, eu dividi em 4 aulinhas para nós, tá? Mas depois das nossas 4 aulinhas, essa é a habilidade que nós vamos trabalhar. Então, o que é cinética química? Cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações. Como assim, velocidade das reações? Existem reações químicas lentas e existem reações químicas bem rápidas. Por exemplo, a combustão da vela. Dependendo do tamanho da vela, leva mais de um dia para ela queimar totalmente. Já existem reações químicas explosivas, que é instantânea reação. Então, reações mais lentas, reações mais rápidas. Uma explosão nada mais é do que uma reação rápida. E aí, por onde nós começamos o estudo da cinética química? Nós vamos falar sobre o cálculo da velocidade média dessa reação. Para quem gosta de física, tá? É muito semelhante. A velocidade média de uma reação é calculada trabalhando com a variação da massa, ou se você preferir, variação do número de mols, dividido pelo tempo. Então, existem 2 casos específicos. Nós podemos calcular com que velocidade os reagentes são consumidos, ou seja, com que velocidade eles diminuem. Mas eu também posso calcular com que velocidade os produtos são feitos, tá? Posso calcular então com a velocidade de formação desses produtos. Como eu vou saber qual deles utilizar? Depende então do exercício que você trabalhar. Se ele perguntar qual que é a velocidade de consumo dos reagentes, trabalha então com a variação dos reagentes. Se ele quer saber a velocidade com que é produzido, tá? É formado os produtos, calcula então com a variação dos produtos. Mas isso é bem legal, ó. Os reagentes, como eles são consumidos, a quantidade vai diminuindo. Já os produtos, eles estão sendo formados, então a quantidade vai aumentando.
Então grava isso. Para qualquer reação química, sempre temos quantidade dos reagentes diminuindo com o tempo e quantidade dos produtos aumentando com o tempo. Vamos brincar agora e tentar entender como uma reação química acontece. Uma explicação aceita hoje é a teoria das colisões. Como assim, professor? Imagine que você tem dois reagentes. Para uma reação química acontecer, esses reagentes precisam se chocar. Pum! E quando eles se chocam, eles formam uma espécie instável e extremamente energética, chamada de complexo ativado. Tá? Aqui é um estado intermediário que nós nem representamos nas reações químicas, porque é uma espécie que se desfaz muito rápido. Tá? Depois do complexo ativado, nós temos a formação dos produtos. O que nós representamos? Normalmente nós colocamos os reagentes, setinha e os produtos, mas saibam que no meio do caminho existe a formação do complexo ativado, que é uma espécie química intermediária entre reagentes e produtos. Característica dela: extremamente instável e muito energética. Então, ó, reagentes, eu tenho o AB reagindo com o C, ocorre a colisão, pum! Forma o complexo ativado, ABC. E aí vira os produtos, A mais BC. Então fique claro aí para você, turminha, que esse complexo ativado não é necessário escrever numa reação química qualquer, tá? Por ser uma espécie química que se desfaz muito rápido. Então, numa reação química, normalmente nós trabalhamos com os reagentes antes da flechinha e os produtos depois da flechinha. E aí, nessa teoria das colisões, saibam que nem toda a colisão entre os reagentes gera uma reação química. Tá? Nós dizemos então que nem toda colisão dos reagentes é uma colisão efetiva. Tá? E quando a colisão leva à formação de um produto, nós dizemos que é uma colisão efetiva. Então guarda essas informações. Para uma reação química acontecer, os reagentes precisam colidir, mas nem toda colisão gera os produtos. Vamos tentar detalhar então essa teoria das colisões. Nós temos os reagentes HH e II. Eles vão se chocar. Pum! Formou o complexo ativado. Pum! Separou e formou os produtos. Reagentes, complexo ativado, produtos. Por uma reação química acontecer, tá? Eu tenho que ter afinidade, ou seja, os reagentes quimicamente têm que interagir. Não adianta colocar duas substâncias que não interagem uma com a outra. Por mais que ocorram as colisões, essa reação não vai acontecer. Então, para explicar essa teoria das colisões, os reagentes têm que ter afinidade. Então, a afinidade é um dos pontos da teoria das colisões. Além da afinidade, o choque precisa ser orientado. Então, precisa ter o contato entre os reagentes com o ângulo certo. Tá? Mesmo tendo afinidade, se os reagentes se chocarem e não estiverem no ângulo certo, eu não tenho uma colisão efetiva. Ficou claro? Então, para ter uma colisão efetiva, os reagentes precisam ter afinidade e precisam se chocar no ângulo certo, tá? Numa orientação correta. Além disso, mesmo tendo afinidade, mesmo tendo uma orientação correta,
Se eles não tiverem energia suficiente para formar o complexo ativado, a reação não ocorre. Então, como eu poderia resumir a teoria das colisões? A teoria das colisões se resume da seguinte forma: os reagentes precisam ter afinidade, precisa ocorrer o choque entre os reagentes, e esse choque tem que ser orientado, e precisa ter energia suficiente para formar o complexo ativado. Com esses itens ocorrendo, eu tenho a formação de um produto. Se faltar apenas um deles, eu não tenho mais a minha reação, tá bom? Então, para uma reação acontecer, eu preciso ter esses itens acontecendo simultaneamente. A afinidade entre os reagentes, eles têm que ter uma afinidade química. Precisa ter uma orientação quando eles se chocarem, o ângulo certo do choque, e eles precisam ter energia suficiente. Então, essa energia, turminha, é relacionada às ligações químicas que vão ser quebradas e refeitas. Se você não tiver energia suficiente para quebrar as ligações antigas e refazer essas novas ligações, a reação não ocorre. Aqui nós vamos tentar mostrar graficamente o que pode acontecer com uma reação química, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui o tempo, então ó, conforme o passar do tempo, e aqui é a variação de energia. Anotem cada detalhe, tá bom? No início aqui, ó, tá vendo? São os reagentes. Então eu tenho uma quantidade de energia nos reagentes, por isso que ele colocou ER, tá bom? Energia dos reagentes. Aí esses reagentes, eles estão em movimento e se chocam e vêm aqui para cima. É onde ocorre a formação do complexo ativado. É aquela parte da reação que tem muita energia, onde eu não tenho nem reagente nem produto. Eu tenho o meu complexo ativado. E aí esse complexo ativado vai se transformar nos produtos. Ele perde um pouco de energia e se transforma nos produtos. Então, o que nós temos aqui neste gráfico? Energia dos reagentes, energia dos produtos. Aqui em cima é o complexo ativado. A distância dos reagentes até o topo do complexo ativado eu chamo de energia de ativação. E esse pedacinho dos reagentes até os produtos eu chamo de variação de entalpia. Professor, o que é isso daí? Na química, entalpia é energia, então significa variação de energia. Professor, muita coisa, por isso você deve estar com o caderno aí do lado para anotar. Pausa o vídeo que eu vou repetir para vocês. Pegou o caderninho para anotar? Então vamos lá. No início eu tenho os reagentes e eu tenho um certo valor de energia referente aos reagentes. Esses reagentes eles se chocam, formando o complexo ativado, que é o ponto de maior energia numa reação química. É aquela espécie química instável que não é nem reagente nem produto. Bom, é o complexo ativado, é a parte mais alta do meu gráfico. E depois eu tenho os produtos. Então, nos produtos eu tenho uma energia relacionada aos produtos, tá? Então aqui, ó, energia dos reagentes, energia dos produtos e aqui energia do complexo ativado. Anotou? Beleza, que depois nos exercícios vão cair isso. Agora, outros dois itens que você precisa saber calcular. Da altura, tá vendo aqui, ó, da energia dos reagentes até o topo do complexo ativado, eu tenho o que nós chamamos de energia de ativação. Professor, como calcula a energia de ativação? É só você pegar a energia do complexo ativado menos a energia dos reagentes. Nessa subtração, você consegue achar a energia de ativação, tá?
Então, da altura dos reagentes até o topo do complexo ativado. Com isso, eu acho a energia de ativação. Agora, da altura dos reagentes até a altura dos produtos, eu tenho a variação de entalpia, o ΔH. Lembrando que entalpia é energia. Tá? Então, ΔH, variação de entalpia, variação de energia. Percebo que aqui eu tinha uma quantidade de energia menor do lado dos reagentes do que do lado dos produtos. Quando isso ocorre, eu digo que é uma reação endotérmica. Como assim, professor? Essa é a quantidade de energia do lado dos reagentes. Para no final eu ter essa quantidade de energia do lado dos produtos, eu precisei ganhar essa energia. Precisou entrar essa quantidade de energia daqui até aqui. Se precisou entrar uma quantidade de energia, é uma reação endotérmica. É uma reação que absorve energia, que aumenta a quantidade de energia, tá? Comparando os reagentes com os produtos. Os produtos têm mais energia do que os reagentes. Isso é característico de uma reação endotérmica. Agora vamos lá. Existem as reações exotérmicas. Você calcula tudo do mesmo jeito. Olha só. Antes desse calombão, tá? Nós temos a energia dos reagentes. Ocorre o choque, forma-se o complexo ativado. Do complexo ativado, forma-se os produtos. Vamos lá? Lembra como eu calculo a energia de ativação? É da mesma forma. É da altura dos reagentes. Vou repetir. A energia de ativação calcula-se da altura dos reagentes até o topo do complexo ativado. Então, esse pedaço é a energia de ativação. E este pedaço, da energia dos reagentes até a energia dos produtos, é o ΔH, é a variação de entalpia. Tá? É a variação de energia. Observações. Percebo que dos reagentes para os produtos a energia diminuiu. Essa energia foi liberada para o meio. Essa energia saiu. É uma reação exotérmica. Então, se a energia dos produtos é menor que a energia dos reagentes, quer dizer que é uma reação exotérmica. Vamos lá? Ó, uma observaçãozinha que você precisa anotar no seu caderno. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Tá bom? Então, se a energia de ativação é muito grande, a velocidade da reação é pequena. Vamos calcular algumas coisinhas aqui? Então, vamos lá. Me ajuda a calcular a energia de ativação dessa primeira reação. Lembra como eu calculo? É da altura dos reagentes até o topo do complexo ativado. Então, a energia de ativação da primeira reação, de 10 a 30, a energia de ativação é 20. Vamos calcular a energia de ativação na reação 2. A energia dos reagentes é 20. O topo do complexo ativado é 30. De 20 a 30, a energia de ativação é 10. Então, a energia de ativação é 20. A energia de ativação é 10. Aí surge a pergunta: qual das reações é mais rápida? E por quê? Se você prestou atenção nesse slide, logo no início, eu disse que quanto menor a energia de ativação, mais rápida a reação. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação. Nesse caso, a energia de ativação é menor na reação 2. Portanto, a reação 2 é mais rápida. Tá bom? Guarda isso. Pausa e escreve se você preferir. Agora eu vou fazer outras observações. Quanto vale o ΔH dessa reação? Ou seja, a variação de entalpia, a variação de energia dos produtos para os reagentes. Então, para você calcular o ΔH, você precisa
colocar a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Então a energia dos produtos vale 5. A energia dos reagentes vale 10. Então 5 menos 10 menos 5. Significa então que o ΔH é negativo. Se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Então eu posso calcular o ΔH, a variação de entalpia, para dizer se a reação é endotérmica ou exotérmica. Ou posso simplesmente observar que a energia dos produtos é menor que a energia dos reagentes, portanto a reação é exotérmica. Vamos aplicar o mesmo conceito nessa outra equação. Olha só. Quanto vale a variação de entalpia, o ΔH da reação 2? Lembra como calcula? A energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Energia dos produtos, 5. Energia dos reagentes, 20. 5 menos 20, menos 15. Também uma reação exotérmica. Tá? Então é importante saber calcular a energia de ativação, é importante saber calcular o ΔH, que é a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Escreve aí, anota com carinho. ΔH, a variação de entalpia, a variação de energia, é igual a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Muitas vezes é importante que uma reação química seja rápida, como no momento da colisão de um carro. É fundamental que o airbag seja acionado instantaneamente. Então, algumas reações químicas vocês querem que sejam rápidas, como, por exemplo, a iniciação do airbag. Os airbags são inflados em apenas 4 centésimos de segundo após a colisão do automóvel, protegendo assim o motorista e passageiros de lesões mais graves. Mas existem reações químicas que vocês querem que demore para acontecer. Por exemplo, tá? O apodrecimento dos alimentos, o apodrecimento de frutas, tá? O apodrecimento das carnes. Você quer que isso seja lento, para você poder consumir antes de estragar. Então tem reações químicas que a gente quer que sejam rápidas, reações químicas que a gente quer que sejam lentas. Numa reação química, nota-se que a quantidade de reagentes vai diminuindo com o decorrer do tempo, enquanto a quantidade de produtos vai aumentando. Nós já vimos isso. Agora, vai lá, ó. A velocidade média de consumo de um reagente ou de formação de um produto é calculada em função da variação da quantidade de reagentes e de produtos, dividido pela variação do tempo. Essa é a formulinha, turminha. É a variação de massa dividida pela variação do tempo. Vamos lá? Um exercício para a gente treinar. Em dado meio onde ocorre a reação N2O5 virando N2O4 mais O2, observou-se a seguinte variação na concentração de N2O5 em função do tempo. Calcule a velocidade média da reação no intervalo de tempo de 3 a 5 minutos. Vamos lá. Primeiro tem que descobrir. 3 minutos são quantos segundos? 180. 5 minutos são 300 segundos. Então, o exercício quer que você calcule a velocidade média neste intervalo de tempo aqui, ó, de 180 a 300. Vamos lá? Eu tenho, então, a massa final, no caso aqui a concentração, mas a gente pode entender como massa. A massa final, 180, tá? 0,180, menos a massa inicial. Professor, por que inicial?
Porque ele pediu para calcular de 180 a 300. Aqui é o início e aqui é o fim. Dividido pelo tempo. Professor, de onde surgiu esse 5 e de onde surgiu esse 3? Ele quer saber de 3 a 5 minutos. 180 segundos são 3 minutos e 300 segundos são 5 minutos. Então é daí que saiu o 3 e o 5. Então, ó, variação da massa dividido pelo tempo. Aí é só fazer nossa divisão. Em determinada experiência, a reação de formação de água ocorre com o consumo de 12 mols de oxigênio a cada 3 minutos. Então anota aí, ó. Foi consumido 12 mols de oxigênio em 3 minutos. Vamos colocar 12 mols de oxigênio em 3 minutos. Portanto, a velocidade é 4 mols por minuto. Professor, por que você colocou menos 12? É porque para os reagentes, tá, sempre vai ser um valor negativo. Lembra que a massa dos reagentes ela diminui com o tempo? Mas na formulinha a gente coloca essa barra. Essa barra, para quem não lembra, é chamado módulo. Por mais que o valor seja negativo, quando você coloca em módulo, o valor sempre vai ser positivo. Tá bom? Essas barrinhas fazem com que você ignore o sinal negativo e trabalhe sempre com valor positivo. Então vamos lá. Ele quer saber agora a velocidade média do consumo de H2. Lembra que a gente achou a velocidade de O2, que era de 4. A gente achou aqui, ó, 4 mols por minuto. A de H2, olha só essa proporção. Para cada 1 de O2 consumido, reagem 2 de H2. Portanto, a velocidade de H2 é o dobro. Se era 4 para o O2, para o H2 vai ser 8. A de formação de água. Então ele quer saber a velocidade para a formação da água. Aqui ficou fácil. Por quê? É o mesmo coeficiente para hidrogênio e para água. Se aqui era 8 mols por minuto, aqui também vai ser 8 mols por minuto. Então, assista a aulinha, volte, reveja, tá? Qualquer dúvida é só me procurar no WhatsApp e eu ajudo, tá? Façam esse formulário com muito carinho, pessoal, tá? É daí que nós vamos tirar a avaliação de vocês, a nota de vocês, a participação de vocês. Quanto mais vocês perguntarem, tá? Quanto mais vocês acertarem, maior vai ser sua nota. Bom descanso, bom estudo e até a próxima.